O milagre que mudou a vida de André, a fé que venceu a anemia de Fanconi. André tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família. A anemia de Fanconi, uma doença rara e grave que afeta a medula óssea, deixando o corpo sem defesa e com risco de leucemia. Seus pais, Maria e João, trabalhadores honestos de uma pequena cidade no interior de São Paulo, viram o mundo desabar. Os tratamentos eram caros, as internações frequentes, e a cada exame, a esperança parecia se esvaecer. Meu filho não vai sobreviver, chorava Maria, abraçada ao pequeno André, cujos olhos brilhantes já não tinham mais a mesma luz. As contas médicas se acumulavam, e o desespero tomou conta da casa. João, um pedreiro que sempre havia sido o arrimo da família, começou a beber para afogar a dor. As brigas entre o casal se tornaram constantes. Deus não existe, Maria. Se existisse, não deixaria nosso filho sofrer assim, gritava ele, enquanto batia a porta ao sair para mais uma noite no bar. Maria, mesmo com a fé abalada, ainda acendia uma vela todas as noites, pedindo um milagre. Foi então que Dona Cida, uma vizinha evangélica e membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu em sua porta com um convite. Maria, minha filha, você já tentou levar o André para uma corrente de oração? Lá na Universal, Deus faz milagres todos os dias. Eu já vi gente sarar de câncer, de paralisar, até morto ressuscitar. Não custa tentar, não é? Maria, sem mais para onde correr, aceitou. No domingo seguinte, mãe e filho entraram pela primeira vez na igreja, onde foram recebidos com abraços e palavras de fé. O pastor Rodrigo, um homem de voz firme e olhar penetrante, estava no púlpito falando sobre a Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis eram desafiados a acreditar no impossível. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ele não muda, e seus milagres também não, declarou, enquanto a congregação respondia com amém entusiastas. Maria, com André no colo, sentiu algo diferente naquele lugar. Não era só a música alta, nem as mãos levantadas, mas uma paz que ela não sentia há meses. Ao final do culto, o pastor chamou os enfermos para a frente. Quem aqui precisa de um milagre? Quem acredita que Jesus ainda cura hoje? André, fraco, foi levado por Maria até o altar. O pastor ungiu sua testa com óleo consagrado e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de doença neste menino. Anemia de Fanconi, sai agora em nome do Senhor. A congregação gritava, as mãos se estendiam sobre André, e Maria sentia o coração acelerado. Senhor, eu creio. Mesmo com medo, eu creio, ela sussurrou entre lágrimas. O pastor então olhou nos olhos de Maria e disse, irmã, este menino vai sarar, mas você precisa fazer a sua parte. Participe da corrente de oração todas as terças e sextas, traga seu dízimo e ofertas com fé, e não falte às vigílias. Deus honra quem o honra. Maria assentiu, decidida. Não tinha muito, mas naquela noite, colocou nas mãos do pastor as últimas economias da família como oferta de fé. As semanas seguintes não foram fáceis. André ainda sentia dores, e os exames não mostravam melhora. João zombava, você acha que jogar dinheiro na igreja vai curar nosso filho? Isso é coisa de louco. Mas Maria não desistiu. Todas as terças e sextas, ela levava André para a corrente de oração, onde os obreiros impunham as mãos sobre ele e declaravam cura. Nas vigílias, ela ficava de joelhos até de madrugada, clamando a Deus. Até que, em uma terça-feira, algo mudou. Durante a oração, André começou a chorar e disse, mãe, eu sinto uma coisa quente aqui dentro. O obreiro que orava por ele sorriu, é o Espírito Santo, meu filho. Deus está tocando você. Naquela noite, André dormiu sem dor pela primeira vez em meses. No domingo seguinte, o pastor anunciou, hoje é o dia da libertação. Quem tem um testemunho, venha dar glória a Deus. Maria, com o coração na mão, levou André para fazer novos exames. Quando o médico olhou os resultados, seu rosto se iluminou. Maria, não sei como, mas os níveis de hemoglobina do André estão normais. A medula está respondendo, a doença regrediu. Isso não tem explicação médica. Ela caiu de joelhos e chorou. Tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. No culto seguinte, André subiu ao altar para dar seu testemunho. Com voz firme, apesar da timidez, ele disse, eu estava doente, mas Jesus me curou.
Minha mãe não desistiu, e Deus ouviu nossas orações. A igreja explodiu em glórias a Deus. João, que havia ido apenas para ver se era verdade, ficou estarrecido. Ao final do culto, ele procurou o pastor e, com lágrimas nos olhos, pediu perdão. Eu duvidei, pastor. Mas hoje eu creio. Quero servir a este Deus que faz milagres. A vida da família mudou completamente. João parou de beber, arrumou um emprego melhor, e eles passaram a frequentar a igreja juntos. André, hoje com 13 anos, não apresenta mais nenhum sintoma da doença. Deus não só curou meu corpo, mas também minha família, diz ele, sorrindo. A lição que André e sua mãe aprenderam é que a fé não é passividade, é luta. Não é só acreditar, é agir, persistir, mesmo quando tudo parece perdido. A Igreja Universal do Reino de Deus não é um lugar de palavras vazias, mas de poder real, onde Deus opera quando seu povo busca de todo o coração. Como diz o pastor Rodrigo, milagre não é sorte, é direito de quem crê. E André vive para contar que, quando a medicina diz a não, Deus diz assim. Basta ter fé. A notícia do milagre de André se espalhou rápido pela comunidade. Vizinhos que antes olhavam com desconfiança para a família agora perguntavam como tinham conseguido aquela transformação. Alguns até se aproximaram timidamente, contando suas próprias lutas, dores no corpo, vícios que não conseguiam largar, filhos rebeldes. João e Maria não hesitaram em convidar todos para a igreja. Se Deus fez por nós, pode fazer por vocês também, diziam com convicção. Um desses vizinhos era o Sr. Antônio, um homem amargurado que havia perdido a esposa para um câncer 2 anos antes. Ele vivia trancado em casa, recusando até mesmo a visita dos netos. Deus não existe, se existisse, não teria tirado ela de mim, costumava dizer. Mas ao ver André, antes tão fraco e agora correndo, brincando como qualquer criança, algo em seu coração começou a tremer. Certa noite, depois de muita insistência de João, Antônio aceitou ir a uma reunião na CCB. Entrou de cabeça baixa, os olhos vermelhos de tanto chorar sozinho. O pastor, ao vê-lo, não fez sermão longo. Apenas se aproximou e disse: Deus não tira, Ele dá. Às vezes, Ele permite a dor para nos preparar para algo maior. Sua esposa não se foi, ela está na glória. E Deus quer te dar paz. Antônio não aguentou. Quebrou em choro ali mesmo, entre os bancos. As lágrimas que por anos tinham sido de revolta agora pareciam lavar algo pesado de dentro dele. Naquela noite, ele entregou sua dor a Deus. E algo inesperado aconteceu. Na semana seguinte, Antônio começou a ajudar na obra social da igreja, distribuindo cestas básicas. Um dia, enquanto servia um prato de sopa a uma senhora idosa, ela olhou para ele e disse: Você tem os mesmos olhos bondosos da minha filha. Ela também se chamava Clara. Antônio congelou. Clara era o nome de sua esposa. A senhora, sem saber de nada, continuou: Ela sempre dizia que um dia Deus ia me mandar um anjo para me ajudar. Acho que é você. Antônio saiu dali tremendo. Não era coincidência. Era Deus falando com ele. Aquela simples frase reacendeu uma esperança que ele achava morta. Começou a orar pela primeira vez em anos, não com raiva, mas com um coração aberto. Hoje, Antônio é um dos voluntários mais dedicados da igreja. Ele visita hospitais, conta seu testemunho e leva esperança a quem está desanimado. Pensei que Deus me havia abandonado, mas na verdade, Ele estava me esperando o tempo todo, diz, com os olhos brilhando. O milagre não foi só a cura do André. Foi Deus me mostrando que, mesmo na dor, Ele nunca nos deixa. Enquanto isso, André crescia não só saudável, mas com uma fé que inspirava até os adultos. Ele passou a participar do grupo de jovens e, com apenas 14 anos, já levava amigos da escola para as reuniões. Um deles era Lucas, um garoto que vivia envolvido com más companhias e drogas. André não julgava, só falava de Jesus com tanta naturalidade que Lucas começou a se interessar. Certa vez, Lucas chegou na igreja completamente abalado. Não aguento mais, André. Minha mãe descobriu que eu tô usando coisa pesada e me botou pra fora de casa. Não tenho pra onde ir. André não titubeou. Levou-o direto ao pastor, que orou com ele e o acolheu no programa de recuperação da igreja. Hoje, Lucas está limpo há 1 ano.
Trabalha como auxiliar em uma oficina mecânica e, aos finais de semana, ajuda no ministério de jovens. Se não fosse o André e essa igreja, eu estava morto ou preso, confessa. Aqui, eu encontrei uma família que não desistiu de mim. A história de André, que começou com um diagnóstico sem esperança, se multiplicou em outras vidas. Uma família restaurada, um homem que reencontrou a fé, um jovem livre das drogas, tudo porque alguém creu que Deus ainda opera milagres. E a igreja continua de portas abertas, porque o Deus que curou André é o mesmo que hoje ouve o clamor de quem entra ali com o coração quebrado. Não importa a luta, não importa o tamanho do problema. Como o pastor sempre diz, onde o homem vê o fim, Deus vê o começo. Basta você dar o primeiro passo. E assim, a cada reunião, mais uma história de transformação nasce. Porque milagre não é coisa do passado, é a marca de um Deus que ainda fala, ainda age e ainda muda destinos. Naquela mesma semana, enquanto André compartilhava seu testemunho no púlpito, nos fundos do templo, uma mulher chamada Marisa apertava os braços contra o corpo, como se quisesse se proteger do próprio desespero. Ela havia chegado ali arrastada pela irmã, depois de meses trancada em casa, sem forças nem para chorar. O diagnóstico do filho caçula, Lucas, de apenas 7 anos, era uma sentença, uma doença degenerativa rara, que aos poucos apagara seus movimentos, sua fala, até a capacidade de respirar. Os médicos deram-lhe 6 meses de vida. Não tem cura. Só palhação, repetiam, como se aquelas palavras pudessem preparar uma mãe para enterrar o próprio filho. Marisa não orava havia anos. Depois que o marido a deixou, levando consigo as economias da família, ela havia jogado a Bíblia no lixo, convencida de que Deus, se existisse, não se importava com gente como ela. Mas naquela noite, enquanto ouvia André falando sobre a mão de Deus que o tirara da cama de hospital, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança, ainda não. Era só uma pergunta queimando sua garganta, e se? Quando o pastor fez o apelo, convidando quem precisava de um milagre a vir à frente, Marisa permaneceu parada, os dedos cravados no banco. Foi então que sentiu uma mão suave no seu ombro. Era Dona Cida, uma senhora da igreja que ela nem conhecia, mas que olhava para ela com olhos tão cheios de compaixão que Marisa não conseguiu segurar as lágrimas. Vem, minha filha. Deus não te abandonou, a voz da irmã era firme, mas doce. E, como se arrastada por uma força maior que sua própria dor, Marisa se levantou. Ela não conseguiu falar quando chegou ao altar. Só conseguia balançar o corpo para frente e para trás, como se cada movimento fosse uma súplica muda. O pastor orou por ela, impôs as mãos sobre sua cabeça, e então fez algo que a deixou sem ar, chamou Lucas pelo nome. Senhor, o sangue de Jesus tem poder para curar esse menino. Restaura o que o inimigo roubou. As palavras ecoaram no templo, e Marisa sentiu como se um peso imenso saísse de suas costas. Pela primeira vez em meses, ela respirou fundo. Naquela noite, Lucas dormiu sem os espasmos que o acordavam gritando. No dia seguinte, Marisa notou que ele conseguia segurar a colher sozinho, algo que não fazia havia semanas. Os médicos, quando ela levou o menino para mais um check-up, franziram a testa diante dos exames. Isso não faz sentido. A doença deveria estar progredindo, não regredindo. Mas os fatos estavam ali, os marcadores que indicavam a degeneração tinham diminuído. Continue o tratamento, disseram, sem explicação. Marisa, porém, sabia. Ela voltará à igreja na quarta-feira seguinte, dessa vez com Lucas no colo. O menino, antes pálido e imóvel, agora sorria e mexia as perninhas, como se quisesse descer para brincar. Quando o pastor perguntou como ela estava, Marisa não segurou as lágrimas. Eu não sei como agradecer. Deus me deu meu filho de volta. E assim, como André, Marisa se tornou mais uma prova viva de que aquele lugar não era apenas um templo, mas um campo de batalhas vencidas. Porque ali, entre os bancos de madeira e as paredes simples, algo sobrenatural acontecia, corações endurecidos amoleciam, doenças recuavam, vidas que estavam se apagando voltavam a brilhar. Não era magia. Não era coincidência. Era o mesmo Deus que abrirá os olhos do cego, que ressuscitará Lázaro, que transformará a água em vinho, agora escrevendo novas histórias, com nomes, rostos e endereços conhecidos. E a cada testemunho, a fé de quem ouvia crescia, porque se Deus fez por eles, poderia fazer por qualquer um.
Porque milagre, afinal, não é privilégio de alguns. É a promessa de um pai que não desiste de seus filhos, nem dos que estão no altar, nem dos que ainda estão no caminho. Basta estender a mão. Basta crer. Era o caso de Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegou à igreja arrastando os pés, com o corpo curvado pela dor e o rosto marcado pelo cansaço de anos lutando contra uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar. Não há mais o que fazer, disseram-lhe no último exame. Mas ela não aceitou aquelas palavras como resposta final. Se o médico não tinha mais solução, ela sabia que havia alguém que tinha. No primeiro culto que frequentou, enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não muda, Dona Maria sentiu algo diferente. Não era só a música, não era só o ambiente, que era como se uma mão invisível tocasse seu ombro, sussurrando: levanta, filha. A sua batalha já foi vencida. Ela não entendeu bem, mas algo dentro dela acendeu. Naquela noite, quando o pastor fez o apelo para os que precisavam de um milagre, ela se levantou com dificuldade, apoiada na bengala, e foi até a frente. Os irmãos a rodearam em oração. Alguns choravam, outros clamavam em línguas, mas Dona Maria só conseguia repetir baixinho: Senhor, se for da tua vontade. Foi então que o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e, com autoridade, declarou: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O corpo desta serva é restaurado. No início, ela não sentiu nada. Mas quando tentou dar o primeiro passo sem a bengala, as pernas, antes trêmulas, sustentaram seu peso como se nunca tivessem falhado. Um grito de surpresa escapou de seus lábios. Depois, veio o choro. E então, a corrida, sim, corrida, pelos corredores da igreja, com os braços erguidos, louvando a Deus como uma criança que acaba de ganhar o maior presente. Os médicos, dias depois, não acreditavam nos novos exames. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Dona Maria sorria, porque ela sabia, não era a ciência que havia operado aquele milagre. Era o mesmo Deus que, séculos atrás, fizera o coxo andar, o surdo ouvir e o morto viver. E ele não havia mudado. A notícia se espalhou pela cidade. Vizinhos que antes torciam o nariz para a igreja agora paravam Dona Maria na rua: é verdade que a senhora foi curada lá? E ela, com os olhos brilhando, respondia: não foi a igreja, meu filho. Foi Jesus. Mas foi na igreja que eu o encontrei. E assim, como um rio que transborda, as histórias se multiplicavam. O jovem viciado que, depois de anos nas drogas, saiu do culto com os olhos limpos e alma livre. A mãe que recebeu a notícia de que o filho, dado como morto em um acidente, abria os olhos no mesmo instante em que os irmãos oravam por ele no templo. O casal que, após anos de infertilidade, chegou chorando com o exame de gravidez positivo na mão, dizendo: Deus ouviu nossas orações. Não eram casos isolados. Eram sinais de um Deus vivo, que não se esconde atrás de rituais vazios, mas age onde há fé. E a cada vida transformada, a igreja crescia, não em números, mas em poder. Porque ali, entre pessoas comuns, o extraordinário acontecia. E o mais lindo era ver que ninguém saía igual. Quem entrava com dor, saía com paz. Quem chegava quebrado, ia embora restaurado. Quem vinha com dúvidas, partia com certeza: Deus não só existe como está agindo hoje. Porque milagre, no fim das contas, não é só o que vemos. É o que sentimos quando, depois de tanto lutar, finalmente entendemos que nunca estivemos sozinhos. E que, no lugar mais simples, no altar mais humilde, o céu se inclina para tocar a terra. Era uma tarde de sábado quando a irmã Maria de Lourdes chegou à igreja arrastando os pés, o rosto marcado pelo cansaço de anos de batalha. Seu filho, Lucas, de apenas 12 anos, estava há 3 meses em uma cama de hospital, vítima de uma doença rara que os médicos não conseguiam nem nomear direito. É uma questão de tempo, tinham dito, com aquele tom frio que parece roubar até a esperança do ar. Ela já havia ouvido histórias de curas na CCB, mas, confessa, veio mais por desespero do que por fé. Se Deus quiser me ouvir, que seja hoje, murmurou ao sentar no último banco, enquanto as lágrimas escorriam sem permissão. O culto seguia com os hinos que ela já conhecia de cor, mas naquela noite, as palavras pareciam ganhar outro peso. Quando o pastor chamou os que precisavam de uma intervenção divina para se levantarem, Maria de Lourdes hesitou. Não queria mais uma decepção. Não aguentaria outro atente novamente. Mas então,
como se uma mão invisível a puxasse, ela se levantou. E ao fazer isso, viu que não estava sozinha. Ao seu lado, uma senhora que nunca tinha visto antes segurou sua mão e sussurrou: Deus já respondeu. Só falta você crer. No altar, entre lágrimas e orações, ela ouviu o pastor declarar com autoridade: em nome de Jesus, esta criança está curada. Não houve teatro, não houve gritos forçados. Só uma certeza que encheu o peito dela como um fogo suave. Quando voltou para casa naquela noite, o celular tocou. Era a médica do plantão, confusa: Dona Maria, os exames do Lucas deram uma melhora inexplicável. Os órgãos estão respondendo, a inflamação sumiu? Não tem explicação clínica. Ela sorriu, porque explicação, ela já tinha. E na semana seguinte, quando Lucas entrou correndo na igreja, abraçando a mãe com a energia de quem ganhou a vida de volta, ninguém duvidou. Ali, mais uma vez, o impossível tinha se curvado ao nome de Jesus. Mas os milagres não paravam por aí. O irmão João, um homem rústico que vivia amargurado depois de perder o emprego e quase a família, chegou certo dia arrasado. Pastor, não aguento mais. Minha mulher quer me deixar, os credores estão na porta, e eu só penso em desistir, desabafou. O pastor não lhe ofereceu palavras bonitas, mas uma verdade nua: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Vamos orar. E oraram. Não uma, mas muitas vezes. Até que, numa quarta-feira à noite, durante a corrente de oração, João sentiu algo estranho, uma paz que não fazia sentido diante da tempestade. 2 dias depois, o telefone tocou. Era uma antiga empresa onde ele tinha trabalhado, oferecendo não só o emprego de volta, como um cargo melhor. Como assim? Ele perguntou, incrédulo. Um dos sócios sonhou com você e disse que tinha que te chamar, responderam. João chorou. Não pelo dinheiro, mas porque entendeu: Deus não só provê, como faz questão de mostrar que está no controle, até nos sonhos dos outros. E assim a igreja seguia, como um farol em meio à escuridão. Não eram curas apenas físicas, mas corações sendo costurados, famílias restauradas, vícios quebrados. A dona Ana, que por anos escondeu a dependência em remédios, jogou todas as cartelas no lixo depois de uma noite de libertação no altar. O jovem Carlos, que chegou arrastado pela mãe depois de uma overdose, hoje é obreiro e conta com os olhos brilhando como Jesus o tirou do fundo do poço. Até o senhor Antônio, o mais cético de todos, que ria das histórias de milagre, teve que se render quando, após uma oração, a dor nas costas que o atormentava por décadas simplesmente evaporou. Não tem lógica, mas é real, ele admitiu, segurando a Bíblia como quem segura um tesouro recém-descoberto. O mais bonito era que ninguém saía por aí se gabando. Não havia propaganda, não havia marketing. Só testemunhos sinceros, contados entre lágrimas e sorrisos, no intervalo dos cultos ou nas visitas às casas. Porque na CCB, o milagre não era um espetáculo, era um estilo de vida. Era a mãe que via o filho se levantar, o marido que recuperava a dignidade, o viciado que redescobria a alegria. Era Deus, mais uma vez, provando que não precisa de holofotes para agir. Basta um coração disposto a crer. E assim, entre orações simples e fé inabalável, a igreja seguia crescendo. Não em estruturas de concreto, mas em vidas transformadas. Porque quando Deus resolve agir, nem as leis da natureza resistem. E ali, entre pessoas comuns, o céu continuava se inclinando para tocar a terra. O último toque do milagre. Foi numa tarde quietinha de sábado que o pastor José, já de cabelos prateados pelo tempo e pela fé, recebeu a visita de um homem que há anos não pisava na igreja. Era Marcos, o mesmo que, anos antes, chegara arrastando os pés, viciado, com os olhos vazios e as mãos trêmulas. Agora, trazia consigo um envelope amarelado e um sorriso que não cabia no rosto. Pastor, o senhor lembra quando orou por mim e disse que Deus ia me dar de volta tudo que o vício tinha roubado? Pois é, sua voz embargou. Dentro do envelope, uma foto, Marcos, de terno simples, segurando o diploma de enfermagem, ao lado da mãe, que chorava de orgulho. Hoje, eu salvei uma vida no hospital. E toda vez que um paciente me agradece, eu penso: isso aqui é Deus respondendo às orações daquela noite. O pastor abraçou o rapaz, e por um instante, foi como se o tempo parasse. Ali, entre aquelas 4 paredes sem luxo,
ecoava a confirmação de que o milagre não era só a cura, a libertação ou a restauração, era a continuidade. Era Deus tecendo, fio por fio, uma história que não terminava no altar, mas se estendia nas ruas, nos hospitais, nas mesas de jantar onde famílias antes destruídas agora partilhavam o pão. A reflexão que fica. Há quem espere milagres como troféus, brilhantes e instantâneos. Mas os de Deus costumam vir como sementes, pequenas, discretas, plantadas no silêncio da obediência. Não precisam de aplausos, porque seu eco é eterno. A mãe que viu o filho se levantar não esquece o cheiro do chão onde ajoelhou. O marido que recuperou a dignidade guarda no bolso o bilhete rasgado da última dívida quitada. O viciado que redescobriu a alegria sabe o peso exato daquelas correntes que caíram sem barulho. A lição. Deus não muda as leis da natureza para nos impressionar, ele as transcende para nos recriar. O milagre não é a exceção, mas a prova de que, quando entregamos nossos cacos, ele faz deles vitrais por onde sua luz entra. E o mais lindo? Essas histórias não são contadas para encher bancos de igreja, mas para lembrar a cada um de nós, se Deus pôde ali, pode aqui. Se fez por eles, fará por você. Basta um coração disposto a crer, e a continuar crendo, mesmo quando o milagre ainda está crescendo.